Fala aí, pessoal! Hoje o assunto aqui vai ser um assunto que muita gente pede, que é como fazer transição de carreira do mercado financeiro nacional para o mercado norte-americano. E ninguém melhor que esse cara aqui, querido Guizanin. Guizanin, que é CFA, Guizanin, que tá mandando bem lá na Brasil Prévio agora, em renda variável, e que tá com a gente aqui também no CFA, na nossa comunidade, e no MPAP. Tem tudo, né, Gui? Cada vez mais aqui dentro da escola. Participando bastante, obrigado pelo convite. Muito bom, Gui. Gui, vamos lá, cara. É uma dúvida que as pessoas perguntam bastante aqui pra gente, né? Eu até tento responder, mas, pô, ninguém melhor que você, que não apenas conhece muito o mercado, como também, inclusive, acabou de vir de lá, tá ainda com um cheirinho de norte-americano, né? Faço a lua de mel lá muito bem com a nossa querida Dani. Gui, primeiro passo. Quem tá hoje no mercado financeiro nacional, doméstico, é possível fazer transição para o mercado norte-americano? Com certeza, Ronaldo. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que, obviamente, o mercado brasileiro tem as suas peculiaridades e a gente acaba se especializando muito nisso, mas o mercado financeiro é definitivamente global. Até a gente estava conversando antes e, pô, o Brasil ele corresponde a 2% do PIB, né? É muito pouco, até para quem pensa em fazer uma estratégia de investimentos hoje, de alocação, o Brasil representa muito pouco, né? Exato, Tá. e tem um mundo de oportunidades em termos de investimento. Eu acho que cada vez mais o profissional brasileiro vai aprender sobre investimento exterior. E se ele, poxa, vai aprender sobre investimento exterior, por que daqui a pouco ele também não pode mirar uma transição de carreira para a vida corporativa internacional, né? Nós temos visto aqui, claro que assim, a representação do que a gente fala de Brasil no mercado global de 2% não tira aqui o peso e nós sabemos a grandeza que é o nosso mercado doméstico. Então, tem grandes instituições, muitas delas principais, inclusive, olhando cada vez mais o mercado no exterior, trazendo ali opções de internacionalização de conta. Hoje, o nosso perfil de cliente investidor que começa a dolarizar, ele é um perfil que não é tão óbvio, não é somente aquele grande investidor, mas também o investidor do varejo. E quando a gente olha de mercado, falando agora de carreiras, mercado profissional, nós vemos que, inclusive, esse apetite por investimentos no exterior começa a trazer para as pessoas também uma provocação. Por que não o dinheiro apenas que tem que ser colocado lá, mas por que minha carreira não pode ser feita também? E o mercado norte-americano, sem dúvida nenhuma, é um mercado que ele é muito farto, ele é muito aberto para os latinos, nós brasileiros que temos lá uma quantidade de pessoas muito grande que moram legalmente no país e outros mesmo países latinos que têm ali boas representatividades dentro do mercado, né? Ô Gui, como você enxerga hoje esse primeiro passo? A pessoa que sabe hoje que consegue fazer a transição. Qual que é o primeiro passo oficialmente? É buscar uma certificação? Tem até a questão do visto que a gente não pode deixar de falar também, né? Perfeito, Ronaldo. Eu acho que assim, é óbvio que é muito importante você ir atrás do vício e das questões legais para poder ir para fora. Tem gente que consegue cidadania, né, italiana, espanhola, que acaba dando liberdade para você trabalhar. Existem os vistos nos Estados Unidos que são chamados o EB1, EB2, que são os vistos que a gente chama de habilidades especiais. Ou seja, você que, poxa, terminou a faculdade, terminou o MBA, que consegue comprovar para o governo americano que você é um profissional que se dedica, que é diferenciado, eles hoje em dia estão dando vistos. E é bem legal que, recentemente, a gente está vendo exatamente que o mercado americano está com um desemprego muito baixo. Eles estão com falta de profissionais. Eles estão em pleno emprego. E aí, esse pleno emprego, eles estão importando muitos. Inclusive, eu vi uma estatística recente do Statista mostrando que o mercado americano nunca deu tantos vistos como nesse último ano. Interessante, não sabia disso. Exato. Então, assim, hoje eu falo que é um momento muito propício para quem está querendo migrar, seja para os Estados Unidos até para outros países e outras regiões. Mas, assim, obviamente, isso tem que ser uma questão mais pessoal, como que vai fazer. Agora, para você que quer ir para o mercado financeiro, que você quer trabalhar com investimentos, eu acho que assim como as pessoas no Brasil buscam certificações e buscam a UMI Banco para se capacitar e conseguir entrar nesse mercado de trabalho, eu diria que a mesma coisa é nos Estados Unidos.
Eles têm o mesmo sistema, assim como a gente tem no Brasil provas de entrada como Ancor, CPA20, CEA, onde ela vai te abrir portas para você começar a trabalhar no Na mercado. esfera regulatória, né? Na esfera regulatória, existem muitas certificações nos Estados Unidos que elas abrem portas para você começar. Óbvio que você vai ter que buscar na prática, você vai ter que tentar aprender mais, mas eu acho que é muito importante porque ela não só vai te dar liberdade para te poder trabalhar, como um carimbo para a instituição financeira de que você já estudou aquele mercado, que você já sabe como é que funciona. Algumas instituições, nós vemos, por exemplo, o Itaú, o BTG e outras têm. O BTG tem escritório em Miami. É uma tendência que os grandes bancos, ainda mais os bancos que operam globalmente, eles tenham ali escritórios e que nos Estados Unidos ele é, sim, um grande polo, né, no mercado de capitais. Agora, a pessoa que não está hoje dentro de um banco ou que está num banco que não tem essa possibilidade de fazer uma mudança para o exterior. Em relação à certificação, quer falar um pouquinho mais sobre as certificações necessárias? Tem uma questão que é um pouco diferente aqui da nossa estrutura da Ambima, por exemplo, que é a questão de você só conseguir fazer uma certificação não tendo ali um empregador no pano de fundo, né? Então, como que funciona esse sistema de certificação básica no mercado norte-americano? Show, legal. Eu vou explicar um pouco, vou botar aqui para vocês na tela, como é que funciona as certificações dos Estados Unidos. E aí, isso eu acho que é um ponto importante que o Ben falou. Poxa, não estou ainda nos Estados Unidos, mas estou querendo migrar. Como é que eu começo a me preparar para isso? Coincidentemente, estava conversando com um amigo essa semana, aonde ele disse que ele queria trabalhar no mercado financeiro lá fora. E eu disse para ele, olha, dá uma olhada na prova que a gente chama de SAI, ou SIE, que é Security Industrial Essential. Ou seja, é uma certificação, é um exame essencial para quem quer trabalhar no mercado americano. Independente do cargo, Ronaldo. Isso aqui é legal, assim, se você está começando ou se você é um grande gestor, e é bem legal essa história que falou que, poxa, o Itaú, o Banco do Brasil, existem corretoras, JP Morgan, a Avenue, Goldman Sachs, todos eles têm uma operação Latinoamérica, muitos deles têm em Miami, e eu conheço profissionais brasileiros que foram para lá e a primeira coisa que eles pediam era essa prova, que é o SAI. Nós tivemos, inclusive, nessa semana agora, um convidado também, que é do Private do Itaú, que ele também trabalhou num outro banco antes do Itaú, em Miami, teve que também, foi a primeira coisa, foi a condicionante, né? Aqui, quando a gente fala de certificação de início, muitos têm a CPA20 como uma certificação de início, mas a gente está falando principalmente em funções comerciais. Aqui é difícil até comparar, porque tem pessoas, muitas que trabalham em funções de relacionamento, ou mesmo funções até técnicas que não tem. A gente fala que a Ambima, ela regula muito o atendimento ao público, focado em produtos e distribuição de investimentos. Mas agora risco. Aqui não, aqui a gente está falando de uma organização, a FINRA, que ela faz uma autorregulação completa, né? Então ela não é somente ligadas a atendimento, correto? Exato. Não, a FINRA ela é o órgão regulador do mercado de capitais, principalmente dos brokers, né, que seriam as corretoras e escritórios de investimento de forma generalizada. E isso mesmo em bancos, né? Então a gente tem essa, assim como a SEC, né, a CVM, a FINRA seria similar à Ambima, só que com poderes regulatórios, inclusive de aplicar multas muito mais fortes. Ela tem um enforcement que a gente chama bem mais rígido. E essa prova, esse SAI, é independente da área. Se você quer trabalhar, como nem falou, numa área comercial, na área de risco, de compliance, se você quer ser gestor de pessoas abaixo, todas elas exigem uma certificação para qualquer uma dessas áreas que você for trabalhar dentro do mercado financeiro. Essa aí, ela é básica, ela é para todo mundo e a partir dela tem outras, é isso, né, Gui? Exatamente. Tá. Essa SAI, ela vai regular para todo mundo, desde o CEO da empresa até o estagiário, todos eles vão ter que fazer o SAI, que seria a prova essencial. Depois, você faz o que a gente chama das provas que são qualificações diretas para o que você vai trabalhar. Então, por exemplo, direcionadas. Eu fiz o SAI para poder começar a trabalhar com investimento exterior. Depois, eu fiz o Series 7, que seria uma forma de você ser consultor. Eu também depois pensei em fazer, mas acabei postergando. Tem o 86 e 87 que é para analista, 24 que é para compliance. Assim, são todos números que são as séries, né?
cada um desses números representa uma área. Mas a minha sugestão é, para quem está começando e pensando em trabalhar da fora, dá uma olhada nesse SAI, porque o legal é que assim, ela custa relativamente barato para você fazer. São aproximadamente $70, então é similar a uma prova no Brasil. É uma prova que ela é em inglês, sim, você vai ter que fazer ela em inglês. Você pode fazer do Brasil. Mas pode fazer do Brasil. Pode fazer até do computador da sua casa. Legal. Então eu acho que essa é a grande diferença, assim, para quem está começando e pensando, né? As demais certificações, Gui, então, essa você pode fazer não estando no mercado. As demais, elas exigem que você esteja já empregado, que tem um sponsor, correto? Exato. Isso que é legal. Poxa, você vai chegar para a instituição e mandar seu currículo. O currículo, beleza, você vai se destacar por algumas das suas vantagens, por seu conhecimento, provavelmente em América Latina. Você vai provavelmente se destacar por ter feito uma faculdade, alguma outra coisa, e por ter essa prova. Ou seja, você não vai precisar fazer ela, eles não vão precisar esperar que você tenha ela. Aí, poxa, eu quero fazer uma função específica tal. Aí eles vão dizer, olha, você vai ter 6 meses, 1 ano para passar nessa prova já empregado, e eles vão ter o sponsor, né, os patrocinadores para você conseguir atingir essa certificação. Mas ela com certeza vai ser um grande diferencial, porque ela já vai te dar um contexto de mercado americano que provavelmente você não conhece. Isso mesmo para quem trabalha aqui, né? Ronaldo, eu acho que é importante destacar. Mesmo que de repente você está pensando, mas você não tem um plano fixo para já ir para o exterior, eu acho que só você já ter essa prova no Brasil já vai começar a ser um grande diferencial, porque mostra que você já está se especializando em uma classe de ativos, que é investimento exterior, que está crescendo cada vez mais. E é um ponto importante porque, assim, galera, agora a questão da certificação ficou bem claro, né? Meio que você pode tirar CPA 20, como se fosse aqui no Brasil. E a partir do CEA, ou a partir de outra certificação, o CGA, que seja, você só poderia fazer tendo por trás um banco que valida ali para você te dar autorização de fazer essa prova, tá? Vale lembrar também, como o Gui colocou, a questão do idioma. É a prova em inglês, só que não por essa prova em si, mas se você tem o planejamento de fazer uma transição para os Estados Unidos, obviamente que você deve ter o inglês, de inglês em alto nível, tá? É uma questão até digamos lógica, mas então a pessoa deve se preocupar prioritariamente em ter o inglês. Nós sabemos que muitos bancos ali, nós temos inclusive conhecidos próximos que trabalham em bancos que operam no Brasil e lá também, que ter o espanhol inclusive é um bom diferencial por conta da colônia latina que mora em Miami e outras grandes praças onde o mercado financeiro tem os seus grandes polos, né, principais polos. Então, idioma é uma questão fundamental. Beleza, pessoal? Tem 2 questões sobre certificações, Gui, que as pessoas também têm muitas dúvidas, que é em relação ao CFP. O nosso CFP aqui, ele em alguns países consegue ser ali validado. Você tem uma prova de atualização que você valida. Nos Estados Unidos você não tem essa facilidade, né? O CFP Board, de lá você tem que fazer uma prova nova. Então, até por questão mesmo que você tem em cada estado algumas regras, regulações, fica muito difícil. Difícil não, fica inviável que o CFP nosso aqui seja válido lá. Ele vale em alguns países, nos Estados Unidos não. Já quanto ao CFA, Gui, o CFA, ele substitui, de repente, as certificações da firma, sendo que é uma certificação global, ou ele é uma certificação de distinção também, mas que não substitui a regulatória? Assim, Ronaldo, obviamente, ele não substitui a regulatória, tá? Mas, assim, é um diferencial gigantesco. Qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. Coincidentemente... Que honra. Coincidentemente, enquanto estava nessa viagem, a gente estava aproveitando durante um dia e foi num bar. E próximo da gente estava um pessoal do mercado financeiro e a gente começou a conversar com eles, assim, poxa, e falar um pouco. E eles, obviamente, perguntando sobre o Brasil, como é que funcionava, a gente trocando experiências, né? Até que uma hora saiu o assunto de que um deles precisava sair do bar porque ele precisava estudar para o CFA, porque ele estava fazendo o level 2. E aí eu comentei que eu já tinha passado, que eu já tinha a certificação. E só isso já chamou a atenção de diversos outros que estavam... pagaram uma rodada, né? não tanto. Mas foi algo que, assim, que claramente a gente nem tinha uma conversa, nem tinha entrado nesse assunto e acabou já sendo algo que me destacou.
Imagina para você mandar um currículo para uma instituição lá fora. Que seja o CFA Level 1, pelo menos, né? Já é uma grande... Exato. Então, eu acho que isso que é bem sinalização. importante. É uma sinalização de que uma pessoa realmente foca no estudo e que ela está engajada a longo prazo a aprender mais sobre o mercado e que a instituição pode contar com aquele funcionário, que ele vai se dedicar durante horas afinco. Eu acho que não à toa que o CFA é tão reconhecido. Eu conheço pessoas que acham importante na Austrália, tem gente que fala na Europa, nos Estados Unidos. E acho que para quem está pensando trabalhar no exterior, talvez além do SAI ou antes até do SAI, começar a pensar no CFA, porque isso vai te destacar lá fora e também no Brasil. É uma sinalização muito importante. Reforça muito teu coro, teu discurso de querer fazer a transição de carreira, né? E também tem outro ponto para finalizar, pessoal. Se você quer hoje procurar emprego fora, vejo pessoas que configuram ali interesse por vagas no LinkedIn, na região norte-americana, Miami. Gente, não funciona tão dessa maneira, não é tão simplista assim. O ideal que eu recomendo, procure brasileiros que trabalham nos bancos norte-americanos. Faça um Google, dê um Google ali para você olhar os 20 principais bancos. Lá tem muito mais instituições financeiras que aqui, tá? Bancos, corretoras, assets. Então procurem brasileiros que trabalhem lá, se apresentem, chamem no LinkedIn, conversem, exponham a tua vontade de fazer transição, peçam opinião, peçam conselhos, peçam para se colocarem alguns minutinhos na sua pele, porque eles também passaram por essa trajetória, que vai ser muito mais funcional e útil do que você simplesmente ficar se candidatando em vagas estando em outro país. Você vai poder se informar sobre a questão de como que funciona o processo seletivo. O LinkedIn é excelente para quem quer essa transição, mas pensando em você buscar as pessoas e não simplesmente explorar a ferramenta de candidatura como se você fizesse aqui para o país. Ele funciona muito bem para o país. Se candidata, vê uma vaga publicada. Agora, você estando em outro país, se candidatar numa vaga para o JP Morgan nos Estados Unidos, não vai funcionar assim. Então, o ideal procura um brasileiro que trabalha no JP, conversa, explica, se apresenta, faz conexão, faz network. Os brasileiros geralmente são muito abertos porque também viveram esse momento e eles lembram o quanto que foi importante para eles ali ter alguém que estendesse a mão, tá? Então deixa essa dica aqui para poder facilitar também esse processo de busca após a certificação. Excelente dica. Beleza, Gui? É extremamente importante. Eu acho que o brasileiro, a gente ainda dá muito mais suporte. Então, com certeza, as pessoas vão achar suporte em ferramentas como essa. Com certeza. Que bacana, Gui. Muito obrigado pela conversa. Claro que é um tempo curto, mas espero que nós tenhamos assim trazido um overview desse processo de mudança, caso seja a sua vontade. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu comentário, já aproveita, segue aqui o Mi Banco, deixa seu curtir, seu likezinho também e compartilha com aquele amigo que você de repente pode imaginar que queira saber como que faz desse primeiro passo aí para sair de uma carreira brasileira aqui para uma carreira no mercado norte-americano. Beleza? Gui, muito obrigado. Pessoal, estamos juntos e valeu!